A DC conta com dezenas de feiticeiros e seres místicos, mas são poucos os que podemos considerar os melhores. Ignorando completamente deuses, entidades e demônios, hoje veremos os maiores magos de toda a DC com poderes que abalam o multiverso e fazem deuses sentirem medo. Alguns aqui comandam o multiverso, enquanto outros são mestres da enganação. E esses, e muito mais, são os que veremos no vídeo de hoje. O Doutor é um ser que existe desde o início da humanidade, onde ele está sempre guiando e protegendo a humanidade e o planeta. Ele pode explorar as habilidades e os talentos de qualquer ser humano que já viveu, bem como tem o conhecimento de todos os doutores que vieram antes dele. Ele já teleportou um homem-bomba para o universo de bolso, já sobrecarregou um inimigo fazendo ele sentir tudo que todo ser humano já experimentou, e por aí vai. Mas os poderes mais interessantes são com certeza a manipulação da realidade, podendo alongar o tempo e enviar membros de sua equipe para o passado. Seus poderes são quase limitados, mas desde que consiga imaginar o que deseja fazer em termos poéticos, como foi descrito. O Doutor Renegado descreveu como seus poderes funcionavam, dizendo que tudo o que precisava fazer era desenhar uma imagem detalhada em sua mente do que queria fazer, e isso acontecia. Ele poderia descriar um universo desde o Big Bang até o fim dos tempos, ou estender um momento ao infinito se quisesse, mas há uma razão para que ele geralmente não use seus poderes nessa escala, e isso porque seus poderes vêm da Terra, e atos muito poderosos de magia podem ser prejudiciais ao planeta. Por exemplo, ele já trouxe a vida a um imortal de volta, e isso custou um ano de vida do planeta. Então, embora o Doutor possa fazer qualquer coisa, ele raramente usa seus poderes com todo o potencial. John Zatara era um ilusionista italiano habilidoso, onde a sua maior ilusão era fingir ser um mágico comum. Na verdade, ele era um Homo Magi, uma poderosa raça de mágicos com nomes como Leonardo da Vinci e Nostradame, com quem ele é parente. Sua profissão de ilusionista lhe foi transmitida por seu tio ainda jovem, e ele permaneceu no negócio da família até bem depois da sua morte. Zatara recebeu orientação do Vingador Fantasma e seu poder cresceu, mas foi através dos diários de um dos seus ancestrais que ele descobriu que a chave para sua magia era recitar seus feitiços de trás para frente. Ele decidiu usar seus poderes para o bem depois de usá-los para evitar um acidente de palco envolvendo um incêndio, e mais tarde se casou com uma Homomag chamada Sindela, e com ela teve a Zatanna. Infelizmente sua aparição nos quadrinhos é bem rara, afinal o Zatara foi amaldiçoado por Allura, um elemental maligno, e os termos dessa maldição significavam tanto a sua morte quanto a morte da sua filha, caso ele visse Zatara novamente. Zatara então embarcou em uma busca para encontrar um meio de cortar essa maldição em outra dimensão, onde levou 20 anos para se reencontrar com Zatanna. Zatara foi visto na Crise das Infinitas Terras e pouco depois encontraria seu fim na Terra dos Vivos. Durante a batalha no inferno, um ser conhecido como a Grande Besta Maligna ameaçou tudo o que existia, e os místicos mais poderosos, como por exemplo o Vingador Fantasma e o Espectro, foram diretamente ao inferno para tentar derrotá-lo. Zatara, juntamente com outros magos, incluindo a sua filha, se reuniram para ajudar ao seu modo, onde ele se sacrificou em um feitiço para impedir que sua filha fosse morta, e depois disso raramente voltou a aparecer. Mas avançando, aqui eu nem preciso explicar sua origem, né? Zatanna é filha de Zatara e seguiu os passos do pai, tanto em magia quanto no ilusionismo de palco. Ela claramente tem uma popularidade maior do que o pai fora dos quadrinhos e consequentemente ganhou muitos feitos com suas aparições. Como feiticeira, ela é considerada uma das mais habilidosas e experientes do mundo, e frequentemente trabalha ao lado dos magos mais poderosos da Terra, incluindo o Senhor Destino e Madame Xanadu. No entanto, a real extensão dos seus poderes não é totalmente conhecida. Segundo o Arqueiro Verde, ela é o membro mais poderoso de toda a Liga da Justiça. E de todos os magos e feiticeiros do planeta, a Liga sempre recorre a Zatanna quando precisa de alguma ajuda mágica. Ela pode lançar um número bem alto de feitiços, o que geralmente faz falando de trás para frente, em homenagem ao pai. Mas falar de trás para frente nem sempre é necessário para lançar feitiços, apesar de que falar de trás para frente é tão fácil para ela quanto falar de frente para trás. Ela já demonstrou poderes como voo, controle do clima, cura, criação de ilusões, distorção da realidade, telecinese, telepatia, teletransporte, geração de campo de força e viagem dimensional. Mas não dá para resumir as suas capacidades. Ela pode fazer praticamente qualquer coisa ao dizer o que quer, com apenas algumas limitações, como por exemplo, trazer alguém de volta à vida. Já John Constantine é um personagem que surgiu na Vertigo e passou para DC Comics, onde muito criticaram a forma como ele agora é representado. Isso porque na Vertigo ele usava muito mais da lábia do que seus poderes, mas na DC ele se tornou um herói com todos os poderes ilimitados que a maioria dos heróis possuem. Mas de qualquer forma, John pratica magia desde a adolescência e rapidamente dominou toda a magia que a Europa tinha a oferecer e foi para a América treinar com Zatara. Seu treinamento, junto com o conhecimento que já tinha, fez com que ele se tornasse um mago do mais alto nível, fazendo coisas como prender o Senhor Destino em seu coração, por exemplo. Também já conseguiu prender o anjo Zauriel, é capaz de desligar a magia por um tempo, pode invocar o Vingador Fantasma contra sua vontade e pode abrir portais para a vida após a morte. Também já enganou um grupo de demônios para curar o seu câncer de pulmão e já usou os poderes do
Shazam após enganar Billy Batson, mas não durou muito tempo. Dentre os magos, é com certeza o mais estrategista e a maior ameaça de outros seres místicos, até mesmo imitando magias para matar o Senhor Destino, e já revelou ter formas de matar o monstro do pântano. Curiosamente, até mesmo Darkseid foi afetado por ele, onde enganou o novo deus, o fazendo pensar que está morto. Ele também nessa ocasião também lançou uma ilusão em todo o universo, convencendo Darkseid que essa é uma dimensão morta que ele já consumiu, o que fez ele perder Constantine de vista, já que perdeu o interesse na coisa. Mas em quinto eu coloquei Black Alice. Black Alice já foi descrita como a adolescente mais poderosa do mundo, e não por menos, ela tem a habilidade mágica misteriosa que lhe permite usar os poderes mágicos de outros seres mágicos. Ela até mesmo foi cogitada para ser uma arma contra o espectro durante a crise infinita, já que a entidade saiu de controle e estava aniquilando todos os magos. Ela roubou os poderes do espectro, mas foi incapaz de matá-lo, mas ainda foi útil bastante para ajudar a derrotar o Eclipso, lançando ele na órbita do Sol. Infelizmente, foi sua única aparição relevante, apareceu em mais algumas poucas vezes e logo depois sumiu, mas do pouco que apareceu se mostrou insanamente poderosa. Como eu mencionei, Alice tem a habilidade de tomar emprestados os poderes de qualquer ser mágico por um curto período, o que os deixa impotentes enquanto ela utiliza os poderes. Mas olha só, ela não está limitada a feiticeiros, mas sim seres mágicos, podendo ter poderes de seres como Espectro, Nabu, Trigon, Mulher Maravilha e por aí vai. Mas ela não podia usar os poderes roubados tão bem quanto os legítimos donos e tinha muito pouco controle sobre quanto tempo ela os mantinha. Outra limitação é que ela também precisa ser capaz de ver a pessoa de quem tomará seus poderes específicos, ou ela pode acabar com a habilidade mágica de qualquer um aleatoriamente. Quando Alice toma o poder de outra pessoa, suas roupas se transformam em uma combinação das roupas dessa pessoa e de seu próprio traje gótico, e também demonstrou tomar habilidades de duas pessoas ao mesmo tempo e usar suas próprias habilidades mágicas. Já o Mago Shazam, também conhecido como O Mago, foi um dos membros fundadores do Conselho da Eternidade e antigo zelador da Rocha da Eternidade. Quando Shazam era um jovem garoto, há cerca de 9.000 anos, ele foi escolhido por 6 deuses há muito esquecidos para se tornar o seu herói. E ao pronunciar a palavra Vlaren, a criança se tornou o campeão, onde mais tarde se tornaria o responsável por conceder um poder semelhante ao Adão Negro e depois Billy Batson. E ao longo dos anos ele até mesmo atuou como mentor de Billy Batson, isso até o dia da vingança, quando foi morto por Eclipso, mas nessa fase ele já estava muito mais enfraquecido do que no seu auge. Isso porque, com o tempo, os deuses representados no nome Vlaren foram esquecidos, logo seu poder caiu junto com eles. Mas quando o espectro enlouqueceu e atacou os magos, ele reuniu magia o bastante para ser capaz de lutar de igual para igual com a entidade, mas acabou perdendo. Ele também era poderoso bastante para banir o Adão Negro para 5.000 anos-luz de distância, tempo bastante para achar um novo guerreiro, isso porque não podia mais tomar o poder do Adão Negro de volta. E quando a Terra precisou novamente de um protetor, ele pediu aos deuses mais novos por seus nomes que concediam poder ao seu sucessor, justamente por isso que Shazam tem poderes dos deuses gregos, bem diferente dos poderes originais do mago, mas ambos são igualmente poderosos por serem responsáveis pela Pedra da Eternidade. Lembrando que esse local existe fora do espaço-tempo, criado há cerca de 5.000 anos a partir de duas rochas, uma do céu e a outra do inferno. Foi inicialmente criada para prender um demônio e mais tarde virou a prisão dos 7 pecados capitais. E eventualmente a rocha também se tornou um nexo de poder, canalizando o poder para todos aqueles que foram empoderados pelo Shazam. Já o Senhor Destino é um legado de feiticeiros que atuam como agentes dos Senhores da Ordem na guerra contra o caos, onde o mais famoso e o principal é Kent Nelson. Todos os Senhores Destino possuem o capacete do destino, o amuleto de Anubis e o manto do destino, que tornam o mago escolhido em um ser de extremo poder. Isso porque contém parte do poder de Nabu, o Senhor da Ordem mais poderoso de todos, que desceu ao Egito Antigo décadas atrás da cronologia da DC. Vale lembrar que em determinadas histórias da DC Comics, os Senhores da Ordem são magos que aprenderam magia com a própria Hecate, mas eu prefiro muito mais a versão deles como entidades que dão poderes a feiticeiros. A lista de poderes de Kent Nelson como Senhor Destino é tão extensa que é muito difícil colocar em um vídeo. É difícil até mesmo selecionar os melhores feitos. Mas ele já fez coisas como invocar horrores cósmicos, fez a tripulação de um navio retroceder 400 anos em relação ao seu tempo original, viajou com a Liga para outro universo e move planetas com facilidade. O personagem já afirmou que é um ser sem fim e não pode ser morto. Pode abrir um portal para a sexta dimensão mesmo enfraquecido e já criou correntes grandes o suficientes para o Superman puxar continentes. O Senhor Destino é tão poderoso que em muitas ocasiões foi descrito como o mago mais poderoso da Terra, e ele realmente fez por onde para ter esse título. Alan Scott o considera indiscutivelmente o feiticeiro mais poderoso do cosmos e diz que ele tem uma vontade inabalável, onde até mesmo ameaçou o barqueiro Caronte e foi falar cara a cara com os deuses. Infelizmente ele está muito apagado atualmente, mas é indiscutivelmente o mais bem trabalhado aqui da lista de hoje. Já Clarion foi criado em uma sociedade mágica em uma dimensão alternativa e fugiu de casa em busca de explorar o multiverso, buscando novos conhecimentos no processo. Pelo menos essa é sua primeira história de origem, onde as outras não mudam muita coisa, onde sempre perdia sua família, ou os matavam, ou eram mortos por terceiro. De qualquer forma, ele não tinha mais sua família.
Mas o que importa aqui é o seu poder, e Clarion é um dos magos mais talentosos da DC. Ele é capaz de manejar magia com uma variedade quase ilimitada de efeitos, incluindo projeção e absorção de energia, controle mental, necromancia, metamorfose, telecinese, teletransporte e voar. Em suas lutas, ele já enviou o espírito da Mulher Maravilha para o inferno, lutou de igual para igual contra Etrigan, já sufocou Belial e pode se fundir com seu gato para aumentar seu poder. Ele possui um vínculo psíquico inato com seu familiar, que é o seu gato, e é capaz de ver através dos olhos dele e transformá-lo em um homem-gato. Ele é muito inteligente, com conhecimento específico de ocultismo e feitiçaria, e é um enganador habilidoso, mas não possui habilidades físicas ou de combate e depende da magia para autodefesa. E o Mordo já apareceu algumas vezes aqui no canal, inclusive no último vídeo, mas para quem tá chegando agora, vale uma explicação de quem ele é. Ele originalmente era um príncipe que estudava magia negra e, a fazer um ritual proibido, foi possuído por uma entidade do caos e se transformou em Mordru. Pelo menos é uma das suas histórias de origem, já que, como vários aqui, ele possui mais de uma. Desde então ele passou a dominar magias primordiais, conquistou mundos mágicos e enfrentou heróis como a Legião dos Super-Heróis e a Liga da Justiça Sombria. Mordru é um vilão que são necessárias equipes inteiras para derrotá-lo, mas é praticamente impossível matá-lo, logo ele sempre acaba voltando. Curiosamente, apesar de ter o poder para destruir mundos com facilidade, sua fraqueza é o medo de ser enterrado vivo, o que já foi usado para derrotá-lo várias vezes. Não vamos estender tanto, já que o vídeo passado eu falei bastante a respeito dele, mas o personagem é facilmente um dos mais poderosos daqui. Ele encarou o Senhor Destino, Zatanna, Mulher Maravilha, Legião dos Super-Heróis e humilhou todos que ficaram em seu caminho, às vezes sem ao menos se esforçar. E em décimo temos a Circe. Essa que é uma feiticeira baseada na figura mitológica grega que aprisionou Odisseu na obra de Homero. Todas suas versões conservaram um conjunto de habilidades que são imortalidade, um poderoso domínio sobre feitiçaria, uma propensão a transformar seres humanos em animais e um prazer na humilhação dos inimigos. Na continuidade original, por seus crimes contra os mortais, a rainha amazona Hipólita a baniu para Sorca, um planeta-ilha no espaço onde ela não podia causar mal a ninguém. Ao retornar à Terra, Cis tentou destruir a Mulher Maravilha, tendo ouvido de um oráculo nos tempos antigos que a filha de Hipólita seria sua ruína. Já no pós-crise, ela foi descrita como uma seguidora devota da deusa Hecate por milhares de anos, onde se tornou um ser poderoso tanto em magia quanto em influência sobre parte do mundo dos homens. Nos Novos 52, ela se aliou a Magog e usou seus poderes mágicos para manipular o Superman e fazê-lo lutar contra a Mulher Maravilha. E no Renascimento, ela novamente foi alterada e agora estava com um grau de poder que se equiparava à deusa da magia, até mesmo interagindo com outros deuses em suas aparições. Sua feitiçaria lhe permite manipular a realidade por meio de encantamentos e feitiços, e como uma feiticeira de nível de deusa, ela recebeu a imortalidade eterna e durante seu tempo no inferno, ela ganhou a habilidade limitada de manipular os mortos para fazer o que ela queria. Já a Ravena é uma das integrantes mais antigas dos Jovens Titãs, em várias encarnações da equipe e um dos seres mais poderosos da DC, não só do núcleo místico. Ela é filha de uma mãe humana chamada Arella e de um demônio interdimensional conhecido como Trigon, um dos maiores lords infernais da editora. A linhagem demoníaca de Ravena foi escondida dela durante a maior parte dos seus primeiros anos e ela foi criada e treinada em uma dimensão alternativa chamada Azarath. Isso tinha a intenção de controlar a influência de Trigon na Terra, já que seus poderes demoníacos facilitariam sua capacidade de conquistar o planeta. E devido ao seu treinamento em magia, ela raramente via sua mãe e as duas se distanciaram. Ela acabou descobrindo sua herança demoníaca ao encontrar seu pai cara a cara pela primeira vez, e isso eventualmente fez ela deixar Azarath e residir na Terra, onde, após ser rejeitada pela Liga da Justiça da América, ajudou a criar a encarnação dos Jovens Titãs. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre seus poderes, e logo eu não vou me estender tanto, mas vale comentar que ela tem uma linhagem direta com a Grande Escuridão. Isso por ser filha de Trigon, que por sua vez é criação da Grande Escuridão, como ele mesmo disse, e por isso Ravena é tão poderosa. Ela não é uma simples feiticeira, seu sangue é o mais nobre possível e graças a isso ela bate de frente e vence diversas entidades. E para finalizar esse vídeo, ninguém menos que o Teen Hunter, que não é muito trabalhado na DC e mesmo assim é virtualmente o mais poderoso dessa lista. Na sua maior aparição nos quadrinhos da DC, foi revelado que ele tem o potencial para ser o maior mágico de todos os tempos. Ele atravessou o tempo com alguns dos maiores feiticeiros da editora, indo até mesmo da queda dos arcanjos até o fim do universo, onde ele aceitou fazer parte do mundo místico. Embora a ilusão de uma escolha tenha sido proposta inicialmente, desde que ele foi mostrado a magia, Tim nunca realmente teve uma escolha, e assim começou sua jornada para se tornar o Merlin. Tim é um mágico do tipo conhecido como abridor, uma metáfora que tem sido interpretada de várias maneiras, mas talvez seja melhor entendida como uma abertura de possibilidades. Seu poder é o mesmo que foi acessado por Merlin e parece que só existe um abridor por vez, e quando um morre, o outro nasce. Tim descreve ser um abridor como uma porta para a fonte da magia, para o local de onde tudo vem, a única pessoa do mundo que pode tocar a magia que ainda está viva, fresca e forte. Quando ele era criança,
criança e passava por uma experiência emocional difícil, ele inconscientemente criava um novo universo, que de alguma forma era inspirado naquela emoção. Essa emoção, ou um fragmento de si mesmo, ficava incrustada naquele mundo na forma de outro Tim, e nessa brincadeira, ele criou mais de 1000 universos. Tim também criava regularmente vários seres para serem seus amigos quando criança, ou para explicar coisas que ele não entendia. Ele pode usar sua magia para uma ampla gama de efeitos, quase todos realizados com quase nenhum tempo ou esforço. O personagem já congelou, desfez e reiniciou o tempo, embrulhou o Cupido em papel de presente, criou uma realidade virtual onde ele pode destruir as coisas sem prejudicar o mundo real, escondeu sua alma em uma memória e por aí vai. A lista de poderes dele é imensa e insana, sem contar seus itens como um ovo capaz de criar mundos, capacete do Senhor da Caça que aumenta os seus sentidos e por aí vai. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual desses personagens você acha que é o feiticeiro mais poderoso da DC. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!